amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos utilizando este guia, O Grande Conflito. Chegamos ao estudo de número 3, A Luz Brilha na Escuridão. Um estudo sensacional nos aguarda. Fique aí. Quero agradecer você que deixou o seu comentário no vídeo passado. Eu conversei com várias pessoas e pretendo também conversar com tantas outras aqui no vídeo 3. O meu abraço e o meu muito obrigado. Hoje vamos ler aqui a mensagem da Silvia Fontana. Ei, Tiago, a abertura da lição me trouxe uma memória afetiva muito marcante. Cantei com som de trombetas muitas vezes no período em que estudei no EDESA. Eu amo esse louvor, ele enche meu coração. Fiquei emocionada com o vídeo de abertura. Abrimos nossa lição com o vídeo. Obrigada por resgatar essa emoção. E Silvia, eu quero dizer que eu também estudei no EDESA e também cantei essa música com som de trombetas no coral do EDESA. E aproveitando aqui a sua mensagem, eu gostaria de perguntar para vocês quem aqui estudou no EDESA. Eu cantei ali no coral, toquei no conjunto de sinos, mas talvez você apenas estudou no EDESA ou em um internato adventista. E se você está chegando aqui e nem sabe o que é um internato, deixe o seu comentário, vamos conversar, vamos dialogar mais um pouco essa semana. E Silvia, obrigado aí por fazer essa lembrança sobre o coral do EDESA. Quem já cantou nesse coral, escreva aí. Pessoas do Brasil inteiro já cantaram com som de trombetas nos mais diversos corais, em Recife, João Pessoa, São Paulo, Guarulhos, São Luís, Curitiba. Que alegria! O povo de Deus um dia vai cantar no grande coral, porque a história vai recomeçar outra vez. Olha, eu tenho a pergunta do Israel. Bom dia, meus queridos irmãos. Tiago, se o diabo não tinha conhecimento do plano da salvação, será que, literalmente falando, sobre o descendente da mulher, ele se sentiu vitorioso com o fato de o primeiro filho de Eva ter assassinado o segundo filho? E de Caim surgiu as nações que sempre ia ser oposição aos filhos de Deus? Bem, vejamos. As nações que surgiram de Caim, elas foram destruídas por ocasião do dilúvio. Então, as nações que foram inimigas do povo de Deus, pasmem, mas são os filhos de Abraão. Nós temos Ismael, que era irmão de Isaac, e ele se tornou em Edom. Nós temos também os filhos de Ló, que são Amon e Moabe. Então, a maioria dos inimigos do povo de Deus certamente são filhos de Noé, E alguns são até filhos de Abraão. Essa foi a segunda parte da pergunta. Agora, a primeira parte, eu transcrevi aqui um trecho do livro Patriarcas e Profetas. Certamente Satanás estava ali incentivando Caim a tirar a vida do seu irmão. Mas veja outros detalhes que aprendemos aqui. O assassínio de Abel foi o primeiro exemplo da inimizade que Deus declarou existiria entre a serpente e a semente da mulher, entre Satanás e seus súditos, e Cristo e seus seguidores. Por meio do pecado do homem, Satanás ganhara domínio sobre a raça humana, mas Cristo a habilitaria a sacudir este jugo. Quando quer que, pela fé no Cordeiro de Deus, uma alma renuncie o serviço do pecado, acende-se a ira de Satanás. A vida santa de Abel testificava contra a pretensão de Satanás, de que é impossível ao homem guardar a lei de Deus. Quando Caim, movido pelo espírito do maligno, viu que não podia dominar Abel, irou-se de tal maneira que lhe destruiu a vida. E onde quer que haja alguém que esteja pela reivindicação da justiça da lei de Deus, o mesmo Espírito se manifestará contra ele. É o Espírito que, através de todos os séculos, acendeu a fogueira ardente para os discípulos de Cristo. Mas essas crueldades amontoadas sobre os seguidores de Jesus são instigadas por Satanás e sua hoste, porque não podem eles obrigá-los a sujeitar-se ao seu domínio. É a cólera de um adversário vencido. Todo mártir por Jesus morreu como vencedor. Diz o profeta, eles o venceram. Quem?
aquela antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, Israel, obrigado por sua pergunta e que esse conflito ali entre Caim e Abel, na verdade, ilustra o grande conflito na vida de duas pessoas, dentro de uma família, entre dois irmãos. Sempre aquele que está professando piamente os princípios do reino de Deus sofrerá perseguição por aqueles que derem lugar ou derem ouvidos às insinuações de Satanás. Temos aqui uma outra pergunta, Maria Aparecida. Irmão Tiago, explicação fantástica. Glória a Deus, irmã. Que Deus o cubra de bênçãos e sua família, sua vida. Aprendo muito contigo. Minha dúvida é, se os anjos estão presos, quem são os demônios ajudantes de Satanás? Obrigada. Na semana passada nós mencionamos 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E nós lemos também Judas 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele, Deus, tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então ela perguntou, se os anjos estão presos, quem são os demônios ajudantes de Satanás? Então, irmã Maria, primeiramente, o texto de 2 Pedro, ele faz menção, pelo menos na minha interpretação, à expulsão original de Satanás. Mas ele ainda não havia sido lançado para a terra. Ele é apenas expulso para a escuridão do universo, né? Longe do céu, que é um lugar de luz. Agora, o texto de Judas diz que alguns anjos, e ele qualifica, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então aqui existem duas interpretações. Os que estão guardados em algemas eternas, não são todos, seriam os que não guardaram o seu estado original, que se corromperam muito, que a mente ficou muito transtornada, né? Mas a pessoa pode interpretar esse que não guardaram o seu estado original, que eles não são mais santos e puros, né? Eles pecaram. E agora eles estão sob algemas eternas. Mas que algemas eternas são essas? Outra interpretação é entender que essas algemas eternas são parecidas ali com aquela corrente que amarra o dragão, nos últimos capítulos do Apocalipse, onde ele está preso, mas circunstancialmente a este planeta, né? Ou circunstancialmente preso em algum lugar ali limitado do universo de Deus. Então, os anjos do mal, eu creio, eles estão circunstancialmente presos ao planeta Terra. Esses textos aqui, irmã, eles são difíceis, porque não temos muitos detalhes na Bíblia, não temos outros textos para explicar isso daqui. Então eu vou até onde eu falei, eu me silencio, eu não avançarei mais, porque nesses casos o silêncio é eloquência. Nós apenas vemos que houve uma expulsão de Satanás, a princípio, e lá em Apocalipse 12 diz que ele foi atirado para a terra. Aqui ele é entregue a abismos de trevas, e Judas 6 diz que eles estão, né, guardados, mantidos ali, esperando, né, a execução do juízo, porque eles já estão julgados e já estão condenados. Agora, o Eduardo Zavati escreveu assim, Irmão Tiago, muito boa essa explicação, mostrando uma timeline bem detalhada, porém, fiquei na dúvida sobre um ponto. Se somente na morte de Cristo Satanás perdeu completamente o acesso ao céu, significa que antes da morte de Cristo, ele e seus anjos poderiam receber o perdão? Eduardo, ele não poderia receber o perdão desde que foi expulso do céu. O perdão existe para os humanos. Para Satanás não existe perdão. O plano da salvação foi concebido para salvar os humanos. E é por isso que Jesus, ele encarna na raça humana. Mas por que, Tiago, essa distinção? É porque Lúcifer pecou conscientemente do que estava fazendo. Deus foi paciente com ele, mas ele escolheu realmente arrastar muitos anjos e causar todo esse transtorno no universo. Arrastou muitos anjos com ele. Os homens não. Os homens foram enganados. Os homens não quiseram
de livre, consciente vontade, ah, você que é o diabo, né? Não, estamos juntos aí, vamos fazer rebelião também, não. Para convencer os homens, aliás, para dissuadir os homens, ele utilizou uma serpente, é um engano, tudo é um engano, palavras de engano. Então, os homens não escolheram voluntariamente, olha, assine aqui, você agora entrará em rebelião contra o governo do céu. Não foi assim. Então, por causa que os homens foram enganados, eles têm culpa, mas a culpa de não prestarem tanta atenção. Mas os homens não entraram nessa rebelião aqui com dolo. Ah, eu quero sim ficar do lado do diabo, Deus é injusto mesmo. Adão e Eva não fizeram isso. Então, existe um plano para resgatar a raça humana. Os anjos não. Agora, eu separei um trecho muito interessante que eu gostaria de ter compartilhado antes, mas não foi possível. E que bom, Eduardo, que você fez essa pergunta, porque eu quero ler alguns parágrafos com vocês agora sobre um episódio em que Lúcifer pede para ser reintegrado às cortes celestiais. Veja só, está lá em Verdade sobre os Anjos, página 46 a 47. Satanás ficou perplexo diante de sua nova condição. Fora-se a sua felicidade. Contemplou os anjos que, como ele, uma vez haviam sido tão felizes, mas agora achavam-se fora do céu. Tudo parecia modificado. Semblantes que haviam refletido a imagem de seu Criador, agora demonstravam melancolia e desespero. Contendas, discórdias e amargas recriminações revelavam-se entre eles. Satanás observa agora os terríveis resultados de sua rebelião. Estremeceu, temendo enfrentar o futuro e contemplar o fim de todas essas coisas. Chegara a hora dos alegres e felizes cânticos de louvor a Deus e a seu amado Filho. Satanás havia dirigido o coral celestial, sempre entoara a primeira nota, e então toda a multidão angélica se unira a ele, fazendo com que gloriosos acordes musicais ressoassem pelos céus em honra a Deus e seu querido Filho. Agora, porém, em lugar de doces acordes musicais, palavras de discórdia e ira caíam nos ouvidos do grande líder rebelde. Aproximava-se a hora da adoração, quando resplandentes e santos anjos se ajoelhavam diante do Pai. Não mais se uniria a ele ao cântico celestial. Nunca mais se ajoelharia em reverente e santo temor diante da presença do Deus eterno. Veja só, o primeiro que disse, eu não mais me ajoelho diante de Deus, foi Lúcifer, o primeiro rebelde. Tudo começa com a adoração a Deus e começou lá no céu. Esse trecho aqui, ele na verdade é um artigo que a irmã White publicou na revista, se eu não me engano, Signs of the Times. Então, um trecho foi traduzido, está ali no A Verdade sobre os Anjos, e outro trecho está no livro História da Redenção. Eu juntei os dois trechos e o próximo slide nós vamos sair de A Verdade sobre os Anjos e vamos entrar em História da Redenção. Satanás tremeu ao contemplar sua obra. Achava-se sozinho a meditar sobre o passado, o presente e seus planos futuros. Sua poderosa estrutura vacila, como que atingida por uma tempestade. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e solicita uma entrevista com Cristo. Esta lhe foi concedida. Relatou ele então ao Filho de Deus que se arrependera de sua rebelião e desejava readquirir o favor de Deus. Estava disposto a assumir o lugar que Deus previamente lhe designara, submetendo-se a seu sábio comando. Agora a história da redenção. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como pensamento de Deus, que ele, Lúcifer, Satanás, jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Todo o céu seria manchado se fosse recebido de volta pelo pecado e rebelião originados com ele. As sementes da rebelião ainda estavam nele. Não tivera em sua rebelião nenhum motivo para seu procedimento e irremediavelmente arruinara não só a si mesmo, mas a hoste de anjos que teria sido feliz no céu, tivesse ele permanecido firme. A lei de Deus podia condenar, mas não podia perdoar. Então veja ali, irremediavelmente
arruinara, ou seja, não havia remédio para a situação. O caso dele já estava definido, decidido. Ele via a face de Deus, ele conhecia tudo, ele conversou com Cristo. Mas ele fez essa decisão consciente. Muito diferente a raça humana que foi enganada. Satanás, ele não se arrependeu de sua rebelião, porque visse a bondade de Deus da qual havia abusado. Não era possível que seu amor por Deus tivesse aumentado tanto desde a queda, que o levasse a uma alegre submissão e feliz obediência à sua lei, por ele desprezada. A desgraça que experimentara em perder a doce luz do céu, o senso de culpa que o apoquentava, o desapontamento que sentiu em não ver realizadas suas esperanças, foram a causa de sua dor. Ser comandante fora do céu era vastamente diferente de ser assim honrado no céu. A perda que sofreu de todos os privilégios celestiais parecia demais para suportar. Desejava recuperá-los. E aqui está o motivo pelo qual ele pede a entrevista com Cristo. Não era porque ele havia se arrependido, era porque estava com saudade do céu, da sua posição honrada. Agora aqueles anjos do mal já estavam todos brigados, já estavam todos culpando ele, que ele também havia os arrastado para esse infortúnio. Então ele agora estava sendo um líder de um grupo fadado ao fracasso e que já estava reclamando da sua liderança, já estava colhendo os frutos. Esta grande mudança de posição não tinha aumentado seu amor por Deus, nem por sua sábia e justa lei. Quando Satanás se tornou plenamente convencido de que não havia possibilidade de ser reintegrado no favor de Deus, manifestou sua maldade com aumentado ódio e feroz veemência. Ele pediu para ser reintegrado, não porque estivesse arrependido, mas porque queria ter as benesses do céu, os privilégios. Então, ele estava sentindo a falta dos poderes, do conforto do céu, e não achou que estivesse verdadeiramente errado. Deus sabia que tão determinada rebelião não permaneceria inativa. Satanás inventaria meios para importunar os anjos celestiais e mostrar desdém por sua autoridade. Como não podia ser admitido no interior dos portais celestes, aguardaria mesmo a entrada, essa entrada do céu, a entrada dos portais para o centro do universo, onde é o quartel-general de Deus. Como não podia ser admitido no interior dos portais celestes, aguardaria mesmo a entrada para escarnecer dos anjos e procurar contender com eles ao passarem. Procuraria destruir a felicidade de Adão e Eva. Esforçar-se-ia por incitá-los à rebelião, sabendo que isto causaria tristeza no céu. O trecho é um pouco longo, mas é um trecho muito interessante. Ele mostra que o céu é algo real, que as pessoas têm vida, os dias se passam, existem questões a serem tratadas, conversas, reuniões. O céu não é um vapor, não é uma neblina. O céu é um lugar real. Então, esse trecho ele nos mostra um pouco dos bastidores do grande conflito, antes que o conflito chegasse ao planeta Terra. Isso é muito interessante. Quando nós não lemos essas coisas, às vezes ficamos comparando o grande conflito, a batalha entre os anjos, como as historinhas aí de filmes, de desenhos de Hollywood, mas não, essa é uma batalha real. Essa guerra tem mais de 6.000 anos. Só que no planeta Terra, praticamente 6.000 anos. Ela está perto de acabar. Nós nascemos aqui, mas nascemos próximos do fim. Isso tudo é muito interessante. As pessoas às vezes se deleitam em acompanhar política ou geopolítica, guerra da Ucrânia, guerra de Israel, política brasileira, política norte-americana. Agora, acompanhar toda essa história e saber muitos outros detalhes quando formos ao céu. Será que não valerá a pena? Não será muito mais interessante? Veremos os vídeos, veremos o que aconteceu, Gravado, eu diria ao vivo e a cores, mas não é ao vivo, Mas nós veremos isso. E eu estou ansioso para descobrirmos tantas coisas que Jesus vai nos contar.
Antônio Carlos fez outra pergunta. Tiago, existe algum livro que traz os nomes desses mártires que morreram na fogueira ou de outra forma por amor a Cristo, que não negaram o nome de Jesus? Antônio Carlos, você que sempre está aqui comentando no canal, eu me lembro de você, né? Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas existe sim. E é um livro que eu indiquei na semana passada, que é O Espelho dos Mártires. Lá na editora Luz do Mundo, você vai enxergar aí vários livros. E tem aqui, ó, O Espelho dos Mártires, só que existem outros. Não amaram as suas vidas. E tem aqui, ó, Fogo nas Colinas de Zurique. Então, o Espelho dos Mártires é o mais completo, porque ele faz uma lista gigantesca dos mártires conhecidos, começando pelos apóstolos e prossegue na era cristã, nos primeiros séculos, até chegar no período da Reforma, século XVI, que foi quando John Foxe, autor do livro, viveu, né? Então esse livro já tem uns 400 anos e você vai encontrar outros livros ali na editora Luz do Mundo, o que a Bíblia diz sobre educação de filhos, homens nobres, né, prudência para as crianças e muitas outras histórias. Está certo, Antônio Carlos? Agora nós vamos prosseguir na nossa lição da Escola Sabatina. Eu não sei se você está gostando dessa sessão de perguntas, né? Diga aí o que você acha. Se você não quer ouvir as perguntas, você já pode, aqui no índice da lição, pular. Você é livre. Se você quiser já ir para o apelo final, nem assistir o vídeo, né? Todos aqui são livres. Se você quiser só ver as perguntas, né? Se você quiser só ver a lição, existe um índice, né? Então seja livre. Se você não gostou, você pode pular. Mas me digam aí se vocês estão gostando dessa parte de perguntas. Aqui, na parte de sábado, ele fala que o Apocalipse retrata o diabo como um dragão e como uma serpente. Eu sempre bato na tecla do dragão oriental, dragão da China. Na verdade, aquilo é uma cobra com asas, né? Então, isso nos lembra que a serpente, esse dragão que existe por aí, essa figura mitológica, na verdade é uma representação daquela primeira serpente, que no mínimo tinha patas ou voava, porque a sentença dela foi rastejarás. Se ela deveria rastejar é porque antes ou caminhava ou voava. O espírito de profecia diz que ela voava, que era um dos seres mais bonitos da criação, não é mesmo? E diz que nos primeiros séculos do cristianismo, o dragão utilizou-se da tortura, da força, da violência. Derramou o sangue de muitos mártires, mas o sangue dos mártires era como semente, e o cristianismo cresceu. Vendo que a estratégia não dava certo, Satanás mudou a estratégia para a dissimulação, para o engano, a mesma estratégia que ele conseguiu para ludibriar Eva. Ele então misturou a mentira com a verdade. Aí a verdade já não era mais verdade 100% integral, não é mesmo? Então, como resultado, muitos pagãos foram batizados. Está aqui na lição. O batismo desenfreado foi uma das principais causas de perversão da igreja dos primeiros 2 séculos. Batismos descuidados, batismos desenfreados, uma ânsia por crescimento sem qualidade, fez com que pagãos não conversos de coração aumentassem o número de membros nas comissões, nos plenários, nas reuniões da igreja, de modo que os crentes piedosos foram diluídos. A quantidade de crentes piedosos foi diluída em meio à avalanche de pessoas não convertidas que entravam na igreja. E eles passaram a acomodar as práticas, rebaixar os padrões, não valorizar a palavra dos apóstolos e dos profetas e traziam consigo práticas mundanas. Eu acho que não tem nada a ver. Não eram instruídos com estudos bíblicos. Aí ouviam lá falar que Jesus é o sol da justiça. Jesus é o Apolo. Eu adorava Apolo, era Jesus. Aí ele começou a trazer as suas imagens para dentro da igreja e eles começaram a trazer filosofia para dentro da igreja e falaram, vamos misturar aqui um pouco de filosofia com a Bíblia. Então foi assim que aquela igreja pura apostólica, que é o período da igreja de Éfeso, o período da igreja de Esmirna, é assim que essa igreja foi se corrompendo, né, para as demais igrejas ali do Apocalipse. Foi assim que começaram as trevas morais,
que é o título do capítulo 3 do livro O Grande Conflito. Esse livro, O Grande Conflito, aqui centenário, né? Muitos perguntaram aí, Tiago, como você conseguiu esse livro? Isso aqui foi um presente do meu sogro Francisco. Meu sogro, um abraço para você. Então, como ele conseguiu, aí que está. Aí eu não sei. Mas ele me deu de presente e eu disse, eu vou mostrar isso aqui e vou dizer que você me deu de presente. E o capítulo 3 do livro O Grande Conflito, como começaram as trevas morais. Naquele capítulo, Ellen White vai comprimir ali 1000 anos de história. Ela vai falar da decadência do cristianismo ao longo de vários séculos. Se ela fosse tratar pormenorizadamente, ela ia escrever 1000 páginas. Então ela faz tudo em um capítulo. Então lembre-se, ela está narrando ali vários séculos. Ela pisou no acelerador e a história deu uma andada. Estava lá, né? Destruição de Jerusalém, os mártires do primeiro século. Aí ela pisa no acelerador, vai lá para o meio da Idade Média, tá bom? Vamos aqui para a parte de domingo e vamos perceber que toda essa apostasia, ela estava profetizada. De algum modo, isso aqui ajudaria a esclarecer aos anjos, aos seres não caídos, algo mais sobre o caráter de Deus e sobre o grande conflito. É unicamente nessa perspectiva do grande conflito e por meio da cosmovisão da doutrina do santuário celestial que nós justificamos porque Jesus ainda não voltou. O mundo evangélico diz que o juízo foi na cruz tudo foi encerrado, Jesus venceu, ok, pronto e acabou. Mas por que ele ainda não voltou? Era porque outras questões do grande conflito precisavam ser esclarecidas. Como eu mostrei no vídeo 2, nem tudo estava esclarecido. Por isso ainda mais 2000 anos de história. Por isso nós temos essa questão dentro da igreja, ou seja, como Satanás pegou a igreja pura de Cristo e fez dela um instrumento de opressão. E como os oprimidos, que não faziam nada, que eram mansos, serenos, humildes, eram brutalmente assassinados. Tudo isso serviu e está servindo para esclarecer quem é quem nesse grande conflito. Tiago, como explicar? Olha, não tem como explicar, muita coisa. Nós vamos ter que perguntar para Deus. Não é explicação. Por que os inocentes sofrem? Por que Deus permitiu uma criança sofrer? Isso só quando Jesus voltar. Ok? Domingo, concessões. A estratégia sutil de Satanás. Qual é a diferença entre o caráter de Jesus e o caráter de Satanás? A Bíblia diz aqui que Jesus é a verdade, João 14,6. E a Bíblia diz que Satanás nunca se firmou na verdade. Diz que ele é homicida desde o princípio. Ou seja, ele transgride a lei desde o princípio. E a lei de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Se ele não se firma na verdade, ele é um transgressor da lei, um homicida. E todos viram que ele era um homicida. Jesus falou homicida, eu nunca matei ninguém. E aí o universo viu que ele é homicida. Ele matou o Filho de Deus. Satanás usa enganos, desinformação e distorções da verdade para desviar o povo de Deus. A declaração de Satanás, é certo que vocês não morrerão, foi uma contradição das palavras de Deus. Ao longo dos séculos ele tem utilizado a mesma estratégia, misturando um pouco de verdade com um pouco de mentira. Você aceitaria beber um copo de água pura? Sim. E se eu pingasse apenas uma gotinha da água do esgoto, da água de um vaso sanitário, você aceitaria beber? Não. Mas foi só uma pequena gota. Ela é capaz de contaminar toda uma jarra de água. Então Satanás ele faz isso. Ele mina a confiança na palavra de Deus, contradiz a vontade divina revelada, altera as escrituras e às vezes cita a Bíblia de forma errônea, quando lhe é conveniente. Tiago, e como eu vou saber se ele está citando a Bíblia de maneira errada? Aí que está. Se você não estudar a língua, se você não estudar a Bíblia, se você não tiver a Bíblia na ponta da língua memorizada, aí se ele citar algo, você estava na Bíblia, né? E eu vejo muito isso. Às vezes em grupos de WhatsApp, a pessoa está ali até tentando defender uma verdade. Por exemplo, a verdade do sábado. E aí, alguém que discorda do sábado faz um argumento meio fraquinho que, se a pessoa fosse para o texto, ela demonstraria que o texto, na verdade,
reforça a posição do sábado. Só que como ela não conhece bem o texto, a pessoa faz a primeira objeção, ela já abandona o texto. E ela já vai adiante. Satanás fez algo com Cristo nesse sentido. Quando Jesus estava ali, ele leva Jesus até o pináculo do templo e diz: lança-te daqui de cima, porque está escrito, né? Você não me citou um texto da Bíblia na primeira tentação? Ok, então eu vou citar outro para você. Né? Darás ordens aos teus anjos, né, para que te guardem. A Bíblia não diz isso? Eu, quando era criança, falava, o diabo tem razão, né? Porque está escrito o texto da Bíblia. Darás ordem aos teus anjos que te guardem. E essa resposta de Jesus, né, como é que é isso? A questão é que Satanás só citou um pedaço do texto. Darás ordens aos teus anjos para que te guardem, para que não tropeces em nenhuma pedra. E se jogar de cima de um prédio é algo intencional. Mas os anjos vão nos proteger dos tropeços. Né? Você não vai se jogar, né, de cima de um prédio e falar: agora o anjo me proteja, Senhor, vamos ver se o Senhor é Deus mesmo, vamos ver se o Senhor me ama, eu vou jogar e o Senhor vai me pegar. Não, isso me fugiu a palavra, isso é prepotência. Né? E Jesus respondeu muito bem ao diabo. Vejam como o diabo pega um texto, tira um pedaço, distorce. Se nós não conhecermos a Bíblia, nós vamos patinar, nós vamos escorregar. E o principal ataque de Satanás foi em cima da Bíblia, por isso que a lição de domingo, professor, enfatiza isso, não vá pular essa parte não. Elimina a confiança na palavra de Deus, altera as escrituras e às vezes cita a Bíblia de forma errônea. Então, nós estamos no meio de uma guerra. Nós nascemos aqui nesse planeta, nessa dimensão, né? Está acontecendo a guerra. E Deus falou: vou buscar vocês. Mas por enquanto tem isso aí. O que é isso, Senhor? Isso aí é o mapa, é o código. E parte aí está em enigma, está em segredo. Ah, Senhor, mas eu não entendo isso não. Se você quiser sair daí, tem que entender. Eu vou buscar, mas você precisa saber o local da busca e o tempo da busca, como você tem que estar preparado para essa busca. Não existem aqueles programas de sobrevivência que haverá um resgate num determinado local. Então ele te deu um livro. Esse é o código. Temos que entender. A guerra está no fim, você nasceu na parte final da guerra. A guerra tem 6.000 anos. A guerra nas estrelas, 6.000 anos de guerra. Nós nascemos no fim. E temos a Bíblia. Aqui é o mapa, aqui é as instruções de Deus. E tem gente que não lê. Ah, isso aqui eu já sei, já li uma vez. Meu amigo, é a instrução. Já pensou se você fosse um presidiário? E aí o pessoal ali da sua facção joga um negócio ali pra dentro do presídio. Olha, é a instrução da fuga. Meu amigo, o pessoal no presídio ia devorar aquelas instruções da fuga. Eles iam decorar tudo, né? Existe até um filme aí que o sujeito, né, tatuou no corpo as instruções da fuga. Agora, isso aqui são as instruções da nossa fuga. E mais, nesses últimos dias, Deus enviou um outro profeta e deu mais instruções. Nós acreditamos que Ellen White foi uma profetisa, ela recebeu o genuíno dom de profecia. Nós não idolatramos Ellen White, como muitos estão criticando aqui nos comentários. Ah, Ellen White era pecadora, Paulo também era pecador. Isso não impediu de Jesus falar por meio de Paulo. Paulo disse que ele era o pior dos pecadores, o maior dos pecadores. Ellen White era pecadora, isso não impede que Jesus fale por meio dela. A questão não é se ela era pecadora ou não, se nós lemos os escritos dela ou não, porque nós lemos os de Moisés, nós lemos os de Pedro, nós lemos os de Samuel, foram profetas, está entendendo? Então agora no final da guerra, Deus mandou muitas outras instruções para nossa fuga. Na verdade, não fugiremos, né? Jesus vai vir aqui, vai quebrar tudo, vai fazer tudo virar pó e vai nos libertar. Vai ser assim, eu tô doidinho para esse dia chegar. Por isso temos que esquadrinhar esse livro. Esse é o ponto principal da lição, estudo da Bíblia. O resto vai ser desdobramento disso daqui. Leia Provérbios 23, verso 23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Se você estivesse preso e ali o pessoal jogasse o mapa da fuga dentro do presídio, você ia dar para outro? Ah, quero isso não. Se for para fugir, se for para ganhar liberdade, eu tiver que ler livro, não quero não gosto de ler.
né? Eu quero dizer, se você pensa assim, a Bíblia está gravada em áudio, está lá no YouTube, tem até na voz do Cid Moreira. E disse o Senhor a Moisés, Moisés, é até divertido, né? Eu coloco para minhas crianças dormirem a Bíblia, a mensagem, as histórias. Aí agora eles enjoaram, eles estão ouvindo patriarcas e profetas. Tem, né? Se você não quiser ler, tem. Você imagina se você fosse um presidiário, jogam ali, ó, aqui tá o plano da fuga. Alguém introduziu no presídio, fez chegar até você. Aí você, pelo amor, vou ter que ler isso aqui para fugir do presídio. Ah, não. Ó, alguém quer fugir aí? Tem o plano da fuga. Eu não quero, não. Alguém faria isso? Não. Se você entendesse que era fuga, a pessoa podia ser analfabeta e aprender a ler naquela noite. Tenho certeza, meu amigo. A Bíblia é importante. É o nosso plano de como sair desse planeta, de como sobreviver na guerra. Compra a verdade, não há vendas, não dê para outra pessoa. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, a Bíblia. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, vamos para segunda-feira. Lobos vorazes, leia Atos 20, verso 27 a 32. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O que são bispos, Tiago? Episcopos, anciãos, presbíteros, né? Então Deus vos constituiu anciãos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após eles. Isso aqui é uma profecia. Paulo estava fazendo uma profecia de que após a sua morte, líderes infiéis assumiriam o governo na igreja, né? Tal quais lobos vorazes não poupariam o rebanho, comeriam a gordura do rebanho. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendando-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então ele vai recomendar o quê? A palavra. O primeiro ataque foi a Bíblia. Quando a Bíblia começou a assumir, quando a filosofia começou a ascender, pronto, os lobos fizeram os seus ataques, as ovelhas estavam desguarnecidas. Que advertências específicas o apóstolo Paulo deu aos líderes da igreja em Éfeso, com respeito à apostasia vindoura. Ele falou que a igreja pura de Éfeso, a igreja de Esmirna, ela seria contaminada, forças de apostasia se introduziriam nela. Então, líderes conquistariam o poder dentro da igreja e perverteriam essa igreja e passariam a perseguir as ovelhas fiéis na igreja pura. Isso iria acontecer. É por incrível que pareça, mas iria acontecer. Então o propósito de Paulo era preparar a igreja para o que estava por vir. Paulo declarou, né, que se levantariam homens infiéis com falsas doutrinas, e a lição fala, no 4º e 5º séculos, concessões foram introduzidas furtivamente na igreja cristã, sendo o avanço da missão a justificativa mais provável. Vou ler isso aqui de novo, não fui eu que falei, né? Sendo o avanço da missão a justificativa mais provável. A obra tem que avançar. Mas, irmão, será que deve... Mas a obra tem que avançar. Será que esse batismo está correto? Será que não deveríamos mais... Não, irmãos, temos que pregar ao mundo inteiro, né? A obra tem que avançar, a missão. E nesse aí de missão, irmãos, para inaugurar a igreja, eu já fiquei sabendo histórias de igrejas que foram pintadas na manhã de sábado, porque ia ter inauguração, né? Como é que você justifica essa quebra do sábado? A obra tem que avançar. Cuidado com essas justificativas para que a gente não veja um repeteco da história. Existem muitas propostas de evangelismo aí que estão trazendo para o nosso meio um repeteco do 4º e do 5º século, sob a justificativa, a obra tem que avançar, temos que ir no mundo inteiro, temos que evangelizar rápido. Ó, desse jeito aí não vai batizar ninguém, desse jeito aí não vai aumentar dízimos e ofertas. Cuidado, cuidado.
Essa é a advertência da lição. Eu não falei nada, eu estou lendo a lição. Mas o terrível resultado de você abaixar os padrões sob uma justificativa de que é para o avanço, para o evangelismo, qual foi o resultado? Um afastamento das verdades da palavra de Deus. Leia Tessalonicenses 2, 7 a 12. Como o apóstolo Paulo descreveu a apostasia vindoura, a que características eles deviam estar atentos? Então vamos lá. Esse texto aqui, irmãos, irmão adventista, você tem que ter esse texto aqui sublinhado na sua Bíblia. Então, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Já opera onde? Dentro da igreja. Já existia. O mistério da iniquidade já existia na igreja cristã nos dias de Paulo. O que é esse mistério da iniquidade? São homens querendo exercer o controle e o domínio sobre a herança do Senhor. Isso começou lá nos primeiros séculos, as pessoas quererem o domínio da igreja, porque vai ser do meu jeito, se não for assim, não devemos exercer nenhum governo na igreja pela força. Quem exerceu a força no grande conflito é Lúcifer. Jesus Cristo diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus Cristo atrai pelo amor. Somente o amor é capaz de abrandar um coração endurecido e atraí-lo. O chicote, a força, a ameaça, nada podem fazer. Ainda mais com uma pessoa revoltada contra Deus. É o Cristo crucificado que atrairá aquele coração. Venha, ande comigo. Existe muita coisa escrita sobre isso. E eu estou procurando mudar a maneira que eu sou pai na minha casa. Eu percebi que eu, por vezes, utilizava da força e da ameaça. É claro que o pai, ele pode se utilizar sim da liderança da força. Só que a gente começa a perceber que, em parte, acabamos utilizando a tirania dentro de casa, para com a esposa, para com as crianças. Existe sim um domínio, mas jamais podemos elevar a nossa voz. Jamais podemos perder a paciência. Jamais podemos nos recusar a perdoar. Isso tudo é governo de Satanás. Isso começou dentro da igreja, o exercer a força e depois passar a perseguir os que não concordavam com você. Então, olha, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Quem o detinha? O Império Romano. O Império Romano impedia que a instituição da igreja exercesse o poder civil, o controle, o domínio sobre as mentes das pessoas. Então, eles ficavam apenas num controle religioso. Mas, quando aquele que o detinha, o mistério da iniquidade, caia removido do Império Romano, aí a igreja passa a exercer o poder civil também, o famoso poder temporal, que se contrasta com o poder religioso. Então, quando aquele que agora detinha, ele fosse afastado, seria de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Opa, agora você vai matar a charada. Qual é o poder que surge um pouco depois dos dias de Paulo para exercer o poder civil, poder temporal, quando o Império Romano cai? Era um poder que já existia nos dias dele, mas que não conseguia se manifestar. E manifesta-se quando o poder do Império Romano, quando o Império Romano cai, ali por volta de 476. E esse poder é daquela época, e ele vai permanecer até a volta de Jesus. Eu te respondo, porque isso aqui é a palavra de Deus. É assim que você vai fechar o quebra-cabeça. Existe apenas uma instituição na face da Terra que preenche esse requisito. E essa instituição costuma reivindicar para si o fato de ser a instituição mais antiga. Ela existe desde os dias do apóstolo Paulo, ela se manifesta quando cai o Império Romano. E ela será destruída na volta de Jesus. Essa instituição, a única que preenche esses requisitos, é o papado. Não existe outra, Então, vamos aqui prosseguir. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Tiago, como surgiu o papado? Isso é uma história um pouco longa, eu tentarei resumir. Mas a igreja foi perseguida no primeiro século, no segundo século, e ali por volta do ano 300 e alguma coisa, Constantino sobe ao poder em Roma. E ele percebe que ele precisava de um apoio mais definido e o povo estava dividido entre pagãos, mitraitas, cristãos, judeus. E ele tenta, numa jogada de mestre, trazer a igreja cristã, que já era muito grande, para dentro do império e meio que apaziguar ali cristãos e pagãos. Então acontece uma espécie de sincretismo ali. Ele passa a transformar os templos pagãos em templos cristãos. Uau! De perseguidos, agora nós temos os templos que eram dos pagãos. Ele passa a nomear pessoas da igreja para cargos públicos. Ele passa a fazer doações em dinheiro para a igreja do tesouro do Império Romano. E a igreja perseguida passa a ter um status de igreja oficial. Isso foi um pouco mais à frente ali, em 381, com outro imperador. Mas tudo foi dentro do século IV. E, vagarosamente, o sábado foi deixando de ser observado e o domingo passou a ser observado, né? Os cristãos faziam um culto no sábado à noite, e aí daquele do sábado à noite vai para o domingo de manhã, e por muitos anos faziam-se um culto no sábado e no domingo, mas vão esquecendo do sábado, vão ficando com o domingo, né? A ideia de imortalidade da alma já tinha entrado, batismo infantil e outras tantas, e foi entrando devagarzinho. Porém, a prática da igreja eu vou usar a expressão aqui, usos e costumes, não é a melhor expressão, mas é o estilo de vida, essa expressão é melhor. Falando em estilo de vida, temos um vídeo aqui no canal sobre estilo de vida. Então, esse estilo de vida, ele ainda permanecia com um padrão elevado. Só que vagarosamente agora o estilo de vida também começa a declinar, porque eles já estavam esquecendo da Bíblia. Então esse foi um processo lento. E como que a igreja era organizada na época? A igreja era organizada, né? Cada paróquia tinha o seu sacerdote, e ali existia um bispo que controlava aqueles sacerdotes. E aí numa cidade grande, numa metrópole, havia o bispo metropolitai, né? O bispo metropolitano. Digamos, o bispo de São Paulo, o bispo do Rio de Janeiro, né, estão ali sob uma metrópole. E havia o bispo que estava acima dos bispos de metrópole, que era chamado de patriarca. Perceberam uma hierarquia que foi se formando? E havia um governo meio descentralizado chamado pentarquia. Eu vou mostrar aqui nos slides a pentarquia por volta ali do ano 565 da Era Comum, depois de Cristo. Então nós tínhamos o patriarca de Antioquia, nós tínhamos o patriarca de Alexandria. Antioquia era mais conservadora, Alexandria era mais liberal. Nós tínhamos também um patriarca ali no Império Romano do Oriente, que a cidade era Constantinopla, né? E tínhamos um patriarca também em Roma, que já não mais possuía um imperador romano, né? As tribos bárbaras já haviam invadidas. E aí um prêmio de consolação fica com Jerusalém. Era o patriarca mais fraco, mas como Jerusalém é a sede, como é que se diz, a cidade histórica ali, de onde Jesus morreu, sofreu e ressuscitou, né? Não, sofreu, morreu e ressuscitou. Então, um patriarcado ali em Jerusalém. Antioquia e Alexandria eram muito fortes, principalmente na produção teológica, né? Com exceção de Roma, todos falavam em grego. Roma, latim. E a força teológica estava no Oriente. Porém, numa perspectiva jurídica, Roma era o patriarcado mais importante. Os imperadores enalteciam o patriarca de Roma. Havia dito que ele era o sucessor de Pedro, né? E por aí vai. Então existiam esses vários patriarcas. O que aconteceu nos séculos seguintes foi a expansão muçulmana. Maomé teve as suas visões e ali os seus seguidores organizaram o Islã e o Islã veio varrendo tudo. Então o Islã
derrubou o patriarca de Antioquia, o patriarca de Jerusalém, o patriarca de Alexandria, e o Islã governou toda essa área ali, ficou dominando tudo isso, o norte da África e o Oriente Médio, de modo que sobraram apenas dois grandes patriarcas, o patriarca de Roma e o patriarca de Constantinopla. Só que lá em Constantinopla era a sede do Império Romano do Oriente. Então, o patriarca de Constantinopla exercia apenas o poder religioso e ainda sofria as pressões políticas do imperador, que exercia o poder temporal. Porém, no Ocidente, o patriarca de Roma, ele ficou livre para exercer não apenas o poder religioso, mas o poder político. E como esse poder político era exercido? De várias maneiras, organizando a cidade, fazendo alianças com outros países, organizando as forças armadas, mas principalmente aplicando penas para os que tinham uma visão religiosa diferente. Tudo bem? Então, ao entendermos a pentarquia, como que os patriarcas de Antioquia, Jerusalém e Alexandria deixaram de existir por causa da expansão muçulmana, e como nós vemos esses dois patriarcas em Constantinopla e outro em Roma, nós vamos entender por que em 1032, eu não me lembro a data, mas é no século XI, existe aí a cisma do Oriente, quando o patriarca do que hoje é a Igreja Católica Ortodoxa Grega se separa da Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós já temos essa origem ali muito lá atrás. Uma estava na língua grega, outra estava na língua latina. Bem, compreendendo isso, nós entendemos que, apesar de não tão forte, não tendo tanta influência no princípio, o patriarca de Roma se tornou no principal e mais forte patriarca. E ele governou sobre toda a Europa. E no capítulo 3 de O Grande Conflito menciona até um rei que discordou do Papa, ele foi excomungado e ele teve que vir pedir perdão ao Papa. E o Papa deixou ele 3 dias ajoelhado na neve, até que o Papa o recebesse e ele ajoelhasse. Então, tem uma frase, não sei se é de Albiginel ou do Gibbons, eu não me lembro, mas está no capítulo 3, de que a meia-noite do papado, aliás, o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. Não houve invenções relevantes, não houve conquistas sociais, não houve pesquisa científica, foi o que nós conhecemos como Idade das Trevas, Idade Média. E podemos hoje estudar isso e ver que os princípios que afetam a liberdade de expressão e a liberdade de consciência produziram o que vimos ali na Idade Média. Então, Apocalipse vai falar também de uma mulher pura, que está associada com Jerusalém, e de uma mulher impura, que está associada com Babilônia. Então, a igreja de Deus, ela vai se dividir. Olha o grande conflito aqui novamente. Parte dessa igreja se apostata e se transforma na prostituta do capítulo 17, que está sobre uma besta. Qual que é a simbologia? A besta é o país governado pelo rei, o bispo de Roma. É a besta. A mulher é representada, aliás, a mulher representa uma igreja, a Igreja Católica, que está unida a um rei, que é o bispo de Roma, que exerce poder religioso e poder político, poder temporal. Tudo bem? E nesse período de mais de 1000 anos, onde esteve a mulher pura de Apocalipse 12? Ela ficou escondida. Escondida onde? Escondida no deserto. A religião oficial desse período é retratada como a mulher impura de Apocalipse 17. E os verdadeiros seguidores estavam aonde? Escondidos no deserto. Essa é a dinâmica. Então, a igreja, no estudo passado, floresceu, batizou, milagres, curas, amor ao próximo, mas houve uma grande apostasia e os verdadeiros seguidores tiveram que se esconder. E a religião oficial, até o período da Reforma, governa amplamente, e aí ela é contestada pelos reformadores, e a verdade que foi obscurecida, qual verdade? A verdade bíblica começa a ser restaurada. Então, do ano 500 ao ano 1500 é o período de grandes trevas.
até o ano 500, né, a verdade foi fazendo assim, ó, a verdade foi sendo obscurecida e passou quase 1000 anos, e ali no século XVI, depois de 1500, a verdade vai sendo restaurada. Você entendeu ali mais ou menos como que é? Né? Uma linha que desce e sobe. Então, essa é a explicação para as trevas morais que existiram. A Bíblia foi afastada do povo, o povo não sabia ler em latim, então a igreja se arrogou para si a única interpretação correta. Isso é doutrina católica, só a igreja pode interpretar a Bíblia. E se alguém discorda da interpretação da igreja, ele é um herege, né? A igreja tem o seu magistério. Tiago, vamos aqui ser práticos. Quais foram os desvios bíblicos desse período? Eu quis anotar aqui para que eu seja bem objetivo, bem específico. Então, o que é Babilônia? Babilônia é uma religião falsa que induz a humanidade a escolher ensinos e práticas que estão em desarmonia com a palavra de Deus. Quais são esses ensinos? Porque estamos falando aqui que o dragão, ele dá o seu poder à besta por meio do Império Romano e por meio do papado, o bispo de Roma. Satanás governou. Como? Afastando a Bíblia do povo, fazendo um sincretismo entre paganismo e verdade. A Igreja Católica crê em Jesus Cristo. É verdade. Mas ela também absorveu vários outros princípios aqui de Babilônia que não possuem amparo bíblico. Vejamos. Vinho de Babilônia são as falsas doutrinas da igreja espiritualmente caída. Quais são os ingredientes do vinho de Babilônia? Imortalidade da alma, tormento eterno, orações pelos mortos, batismo infantil. Nada disso tem amparo na palavra de Deus. Vamos mais. Batismo por aspersão, veneração de anjos santos mortos em imagens, guarda do domingo, doutrina do pecado original, sacramentos como rituais que comunicam a graça, confissão auricular ao padre, a missa como renovação incruenta do sacrifício de Cristo, a transubstanciação, a tradição como fonte de revelação, o primado do Papa, o purgatório, o limbo, a infalibilidade papal, a Imaculada Conceição. Todos esses 18 pontos nós acreditamos que constituem o vinho de Babilônia. São invenções que surgiram ao longo dos séculos, ali na Idade Média, e que não possuem nenhuma base bíblica. E eu chamo a atenção para o processo de transição que aconteceu. As pessoas foram vagarosamente deixando a Bíblia e optando por uma religião onde se fazia uma cerimônia, uma religião de caráter sacramental. Não era mais a minha comunhão com Deus, a Bíblia. Não, eu precisava ir à missa. Para quê? Para receber a graça. Eu preciso fazer, tal ritual desse jeito, contemplar essa relíquia. Isso tem que ser feito desse jeito, senão não tem validade. Então, as pessoas passaram a ficar muito mais atentas a programas, eventos, cerimônias, do que em obediência à Bíblia. Então a Bíblia foi sendo esquecida e esses erros foram entrando. É isso que nós chamamos de vinho de Babilônia, e essa instituição que é poderosíssima, que é a instituição mais antiga, que já começa lá a partir da queda do Império Romano e existirá até a volta de Jesus. Note atenção a esse detalhe. Isso aqui identifica quem é esse poder. E talvez eu estou falando para uma pessoa da Igreja Católica. E eu respeito muito os católicos e quero dizer que os católicos vão para o céu. E eu acredito que no céu haverá mais católicos do que adventistas. Neste livro, O Grande Conflito, está dizendo que a maior parte do povo de Deus encontra-se nas mais variadas igrejas, que estão unidas, de certa forma, a esse complexo de Babilônia, e não na igreja adventista, que isso fique bem claro. Então, se você talvez é católico, batista, Assembleia de Deus, você é muito bem-vindo nesse canal. Eu estou apenas querendo explicar uma interpretação histórica que não desejamos ofender ninguém, magoar, mas que você pesquise, porque esse livro aqui é a nossa fuga, aqui é o mapa. E eu lhe dei um argumento, existem vários outros para identificar esse poder. Satanás enganou Adão e Eva no paraíso. Será que ele não é capaz de armar um belo quadro para nos enganar hoje?
diante das câmeras, diante da TV, diante dos holofotes? Será que ele não está nos enganando com o vinho de Babilônia? Parte desse vinho também é encontrado nas igrejas protestantes, como por exemplo a guarda do domingo, o batismo infantil, o batismo por aspersão. Então, a Igreja de Cristo, ela passou por uma grande apostasia, esse é o tema, e que a principal parte é um afastamento da verdade bíblica, ok? Então, compreendendo isso, e que isso foi uma profecia de Paulo lá em Atos 20, e de Paulo em 2 Tessalonicenses, né, lobos vorazes, nós vamos passar a parte de terça-feira. Protegidos pela palavra. O que nos protege contra os enganos de Satanás? João, capítulo 17, verso 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é a verdade, a Bíblia é o mapa, não existe outra coisa. Atos capítulo 20, versos 32. Ah, Tiago, e os escritos da irmã White? Nós acreditamos que são verdade, porque primeiro eles se conformam com a Bíblia e ela possui todas as características de um profeta bíblico. Tem gente que fala assim, eu só fico com a Bíblia, eu não fico com a Ellen White. Mas a Bíblia manda, a Bíblia manda seguir os profetas que apareceriam. Jesus falou, cuidado, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Se surgiriam falsos profetas, por que Jesus falou isso? É porque também surgiriam verdadeiros profetas. Então, se não haveriam mais profetas, Jesus diria, não acreditem em nenhum profeta. Mas ele não fala isso. Jesus diz, cuidado com os falsos profetas. Então nós acreditamos que o que Ellen White fala é o que Jesus também falou. Jesus falou com Moisés, Jesus falou com Elias, Jesus falou com João, Jesus falou com Pedro, com Paulo, e Jesus falou com Ellen White. Né? Quem está, a outra contraparte é a mesma. Então, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, verso 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que ele encomenda? A palavra. Por que estamos batendo tanto na tecla da palavra? Eu quero ler a lição. A Bíblia é a revelação infalível da vontade de Deus. Ela apresenta o plano no céu para a salvação da humanidade. Uma vez que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Segunda carta de Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não algumas partes, ou algumas partes mais do que outras. Toda a Bíblia deve ser aceita. Então, o que encontramos em muitos teólogos católicos? A autocrítica. Né? O que é autocrítica? É você duvidar do texto bíblico. E eu vou dar um exemplo aqui. Teoria da hipótese documentária. Não existia um Moisés, não existia um rei Davi. Na verdade, havia várias pessoas de tradição jeovista, eloísta, deuteronômica, sacerdotal. E Esdras compilou todas essas fontes num Pentateuco e aí surge um tal Moisés, são personagens, mas isso nunca existiu. Essa teoria da hipótese documental, nos grandes círculos teológicos, ela é muito forte. É uma descrença completa da palavra de Deus. Primeiro começaram a duvidar que havia um Isaías, devem ter 2 Isaías. Depois não, 4 Isaías, são 4 pessoas que adotaram o nome de Isaías. Depois, acreditam que existiu evolução. Querem mesclar a palavra de Deus com o que é chamado de ciência. E aí, em um dado momento, isso está nos livros de teologia católica. Em um dado momento da evolução, depois de milhões de anos, Deus ele inseriu a alma no hominídeo aí que virou um ser humano. Então, os primeiros capítulos de Gênesis seriam apenas um mito. Então, esse é o ataque à palavra de Deus. É isso que nós queremos chamar a atenção. Toda a Bíblia deve ser aceita. A leitura da Bíblia, ela nos revela o amor de Deus e expõe os enganos satânicos. E eu vou acrescentar aqui, ela ajuda a formarmos uma maneira de pensar. A Bíblia trabalha na sua cognição. Portanto, devemos lutar contra toda tentativa de minar a autoridade da Bíblia ou sua inspiração, inclusive daqueles que professam amor à Bíblia, mas lançam dúvidas sobre ela de forma sutil. Como assim?
olha, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Paulo, mas Paulo tem que passar pelo filtro do Evangelho de Jesus. E Paulo falou contra a questão da homossexualidade, né? Mas Jesus incluía todo mundo, Jesus abraçava todo mundo. Na verdade, Paulo, ele estava refletindo, dizem as pessoas, ele estava refletindo aspectos da cultura do seu tempo, né? Então ele acaba escrevendo aquilo, mas aquilo não é revelação de Deus. De forma sutil, você gosta da Bíblia, mas quer dizer que nem tudo que Paulo escreveu é inspirado. E muitos adventistas fazem a mesmíssima coisa com Ellen White. Ela, aqui no Grande Conflito, bem, mas lá nos Testemunhos para a Igreja não é inspirado. De forma sutil, né, jeitosamente rejeitam o mandamento de Deus em prol da tradição humana. Tragicamente, por meio dos avanços do pensamento moderno, teólogos e cristãos se concentram tanto no lado humano das Escrituras que a Bíblia se torna a palavra do homem em vez de a palavra de Deus. Eu quero dizer que existem teólogos fiéis em todas as igrejas, existem pessoas sinceras e fiéis em todas as corporações religiosas, em maior número que na igreja adventista. Existem essas pessoas sim. Então quero deixar claro, você é bem-vindo, estamos apenas estudando a Bíblia. Se você discordar, gentilmente escreva um comentário e dê-nos a sua explicação também. Eu não vou admitir aqui agressões, xingamentos, isso não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem que evocar uma ideia, é um pensamento. Diferente do meu, não importa. Se vocês lerem aqui os comentários, todo mundo que escreve diferente de mim, eu deixo ali, inclusive, né, eu converso. Agora, xingamentos por xingamentos, isso não enquadra em liberdade de expressão. Isso é só, né, uma maneira de você maltratar, você não está veiculando nenhuma ideia. Eu gostaria de recomendar um livro aqui. Eu não concordo com tudo que está no livro, eu vou deixar claro, eu não concordo com tudo que está no livro, mas a proposta do livro é muito interessante. O título do livro é assim, Que se assentem os teólogos, Que se assentem os teólogos, de David Berkot, Que se assentem os teólogos. Vou colocar a imagem enquanto eu falo. E ele mostra como a teologia começa a suplantar a palavra de Deus, que é o tema de quarta-feira. Raciocínio humano separado das Escrituras. O Espírito Santo opera através de nossa mente, ele nos convida a explorar os mistérios do universo. No entanto, a clareza e agilidade do raciocínio humano é incapaz, por si só, de descobrir as verdades da Escritura. A verdade não é uma questão de opinião humana, mas uma questão de revelação divina. O método científico não funciona com a Bíblia. Você precisa ter o Espírito Santo, porque a nossa natureza ela está deteriorada. O nosso pensamento é distorcido. Existe algo aí chamado o Deus ciência, que diz que está tudo provado e comprovado e não está. A idade da Terra não está comprovada, e as camadas geológicas, os métodos de datação. Isso é filosofia. E filosofia, cada um pode apresentar uma. Então essa é a filosofia que provavelmente, segundo eles, melhor se encaixaria. Agora, não tem comprovação, não pode ser testado, o modelo não pode ser testado. Exige fé. Então, eu quero dizer que evolucionismo é filosofia. Tiago, por que você está falando isso aqui? Porque a teologia se propõe a usar os métodos científicos para interpretar a Bíblia. E até podemos ir por ali. Mas precisamos ter cuidado para que a nossa mente, fraca e defeituosa, não encaixe as peças de maneira errada. Quantas coisas que achávamos ser verdade absoluta há 100 anos atrás não mudaram? Quantas coisas não achamos que hoje é uma grande verdade e daqui a um tempo mudarão? A ciência, ela enxerga coisas distorcidas. Hoje parecem verdade, amanhã podem não ser. Qual é a estratégia satânica do engano? Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Cuidado com os caminhos que a ciência propõe. Hoje tem um negócio de gênero aí. Cuidado. Às vezes a pessoa quer falar, não, aqui vai dar certo. E não dá certo. A Bíblia é a verdade, é o manual. Aqui você pode confiar. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Infelizmente isso é realidade no mundo. E infelizmente em alguns lugares está sendo realidade na igreja. Não estão mais se pautando pela Bíblia, nem pelas orientações do espírito de profecia. Cada um faz o que sai da cartola, o que sai da cabeça. Ah, eu acho que é assim, eu acho que não tem problema, né? Então, temos aqui Isaías 53. Cada um estava desgarrado,
Sem a palavra de Deus, nós não conseguiremos descobrir a verdade. Mesmo que Deus seja muito misericordioso, Ele vai enviar fachos de luz, mesmo aqueles que estão às apalpadelas. Sem a orientação do Espírito Santo, nós poderemos distorcer a verdade. A verdade está sendo levantada desde Lutero. Lutero não conseguiu enxergar a verdade toda. Calvino também não. Zwinglio também não. John Wesley também não. Guilherme Miller também não. Agora, no movimento adventista, quase tudo é restaurado. Mas ainda existem coisas a serem restauradas. Eu descrevi aqui para você 500 anos de história. Quantos teólogos, quantos pensadores, homens fiéis que estão lutando para restaurar a verdade, que durante os 1000 anos da Idade Média foi obscurecida. Você está percebendo como é difícil você encaixar todas as peças? Nós herdamos muitas estruturas, nós começamos a montar a partir da estrutura onde outros montaram, mas as coisas são complicadas. E existe o perigo de substituirmos o raciocínio das Escrituras pelo raciocínio humano. A teologia, cuidado, nem toda teologia é bíblica. Eu quero dar 2 exemplos bem simples. Eu não quero entrar em guerra com ninguém aqui. Estou bem tranquilo. Não me pensem aqui como um debatedor, alguém que está querendo provar o seu ponto. Não, eu sempre estou de aberto ao diálogo. Mas eu quero dar exemplos quando utilizamos o raciocínio para substituir as Escrituras. E quem faz isso é a teologia. A Bíblia fala claramente que existem quantas alianças? Seja sincero. Os textos bíblicos dizem o quê? 2 alianças. Gálatas 4, estas mulheres são 2 alianças. Hebreus 8 e 9, 2 alianças. Né? Romanos capítulo 9, são judeus, a eles pertencem as alianças. A Bíblia fala de alianças no plural. No plural, tá. E existem teologias que dizem que existe apenas uma. Outras teologias dizem que existe apenas 7. Como que de 2 que está expresso no texto bíblico, eles chegam em 7? Por meio de um raciocínio humano. É aqui que está. Esse é o ponto. Eu só aprendi Bíblia quando eu parei de fazer esses raciocínios humanos e fiquei com o texto bíblico. Não importa se está difícil. Tem que se encaixar. Não importa se é inconveniente, é eu que tenho que me adequar. Aí eu consegui ter firmeza. Aí eu consegui fazer um sermão, uma exposição, né? Então, fica aqui para reflexão. Eu vou dar outro ponto para reflexão. Ali em Apocalipse 12 diz que houve guerra no céu. Tem gente que diz, não pode ter guerra no céu. Aí olha o raciocínio humano. Porque o céu é o lugar da pureza, bondade. E se o céu é assim, lá não pode haver guerra. Quem disse? Você já esteve lá? Você está fazendo filosofia. Isso é teologia. Não é um texto bíblico. O texto bíblico diz que houve guerra no céu. Se eu fosse adiantar um pouco mais, eu ia falar se a guerra é física ou literal. Mas eu não quero me envolver nessa polêmica. Mas eu já vi discussões assim. Olha, a palavra pólemos quer dizer guerra aqui, 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 ali. Né? A mesma palavra usada como guerra no próprio Apocalipse. Guerra literal. E mais, no espírito de profecia temos isso, isso e isso. E a pessoa fala, não, mas Deus não usa força. Esse é um raciocínio. Eu nunca vi ninguém enfrentar os textos. Sempre são raciocínios. Cuidado com os raciocínios. Abandone os raciocínios. Foram os raciocínios que levaram as pessoas à ideia da imortalidade da alma. Foram os raciocínios que levaram a igreja à impassibilidade de Deus. Foram os raciocínios que levaram à guarda do domingo. Não existe domingo na Bíblia. Mas existe o quê? Jesus ressuscitou no domingo. Então, eu faço um raciocínio. Cuidado, esse é o grande problema que está nos engolindo. É o raciocínio. Às vezes você tem a Bíblia, lê a Bíblia, etc. Mas o raciocínio te leva lá para o problema do 4º, 5º século. O raciocínio está devorando a Bíblia. Então, aí eu já vi a pessoa citar a Bíblia, Ellen White, aí no final a pessoa fala assim, não, mas o doutor tal falou isso. Não, mas o doutor X falou isso. Não, mas o Stefanovic, o Maxwell, o Douglas, o esse, o aquele, o John Paulin e o... Peraí, a palavra da Bíblia tem que ter um peso maior que a palavra do teólogo. O profeta, ele está acima do teólogo. Verdade e erro, certo e errado, bem e mal, só podem ser corretamente entendidos à luz da palavra de Deus. Aquilo que contradiz Deus e sua palavra é erro. Está contradizendo, é erro. Não, mas veja bem, aqui hoje é erro. É erro. O raciocínio humano não pode contradizer a Bíblia. Ellen White escreveu uma só sentença das Escrituras.
valem mais do que 10.000 ideias ou raciocínios humanos. Cuidado com os raciocínios. Você só vai ter firmeza numa discussão, num sermão, numa apresentação, quando você lê ali duas alianças e você fala é duas. Quando você lê duas e fala, veja bem, olha, existe aqui o teólogo francês o seguinte princípio. Todo mundo vai ter a sensação de que você está fugindo, saindo pela tangente. Porque a Bíblia diz duas e a gente diz 7. A Bíblia diz duas. Esse é o grande problema. É isso que nos enfraquece como expositores bíblicos. É isso que vai enfraquecer o seu sermão. É isso que vai fazer você perder. Não vou falar um debate, não. É uma discussão saudável. Você não passa a impressão de que você segue toda a Bíblia. Sempre temos uma explicaçãozinha teológica, um raciocínio humano aqui e ali. Isso enfraquece a nossa exposição das Escrituras. Batalha pela mente. De acordo com Paulo, quem cegou o entendimento dos incrédulos? Como o entendimento pode ser aberto? Quem está por trás da obra das trevas? Quem lidera a obra da luz? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3. Mas, se o vosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Algumas pessoas, mesmo vendo Cristo crucificado, não conseguem aceitar o evangelho. Por quê? Porque Satanás, o Deus deste século, cegou-os, encobriu a sua visão. Então, quem cegou o entendimento? O Deus deste século, Satanás. Como ele pode ser aberto? Resplandecendo a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Dizem assim, na marra você não me leva nem para o paraíso, mas com amor e jeitinho você me leva até para a perdição. Um ditado popular que diz que a força não vai convencer. Apenas o amor de Cristo pode abrandar e subjugar um coração rebelde e impenitente. A palavra grega para entendimento nessa passagem é noema, significa capacidades mentais. Então Satanás é capaz de prejudicar, obscurecer os raciocínios, as conexões, as sinapses dos seres humanos. A principal obra de Satanás é cegar, obscurecer a mente. Ele as afasta do estudo da palavra de Deus, ao transtornar os poderes da mente por meio dos excessos físicos e mentais. E aí eu, Tiago, comecei a defender, porque já não li a Bíblia sempre, né? Bem, talvez depois do milênio Deus vai dar uma segunda chance, né? Talvez beber vinho não faça mal, e aí do vinho você já começa a achar que beber cerveja também não faz mal, né? E aí, daquilo tudo, aquelas ideias começam a surgir, porque você não está firmado na palavra de Deus. Leia João 1, 4, 5, 9 e 14, como esses textos descrevem a Jesus. A luz estava nele, a verdadeira luz que ilumina todo homem, o verbo de Deus, a palavra que se fez carne. Cristo sempre teve pessoas que, por sua graça, defenderam a verdade. Vamos dar uma olhada aqui em dois textos sobre o estudo da Bíblia. São textos do Grande Conflito e eu gostaria de terminar com eles. O Grande Conflito, 598. As verdades mais claramente reveladas na Escritura Sagrada têm sido envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos. Por quais homens? Pelos teólogos, pelos doutores. Eu tenho planos, às vezes, de fazer um doutorado. Eu tenho planos. Não estou falando mal de quem estudou, não é isso. Mas é muito comum que os homens doutos se apeguem à sua capacidade cognitiva, se apegue às maneiras de pensar da filosofia humana. E ele começa a duvidar. Duvida da doutrina do santuário. Começa a duvidar de aspectos da justificação. Começa a duvidar, porque ele está fazendo raciocínios humanos em cima de raciocínios humanos. E aí fica aquele livro que eu sugeri, Que se assentem os teólogos, um livro interessantíssimo, né? Envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos, que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem empregada. Estes homens são falsos ensinadores. Foi a essa classe que Jesus declarou: errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Marcos 12, 24. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido,
a menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. Assim se escreveu, assim se leu. O grande problema da Idade Média foi o alegorismo. Ou seja, não existiu aqui, na verdade, uma passagem pelo Mar Vermelho. Na verdade, qual é o Mar Vermelho da sua vida? Aí você já alegorizou aqui rapidinho. Você pode fazer uma aplicação, não é isso. O problema é que a alegoria, a pessoa passava a ignorar que a história aconteceu e começava a querer descobrir camadas. Orígenes, o pai ali dos alegorismos, ele aprendeu com quem? Com Filo de Alexandria. Isso contaminou toda a igreja primitiva. Isso começa a ser derrubado pela Reforma Protestante, que volta a ler do jeito que está escrito. Só que como surgiram as grandes universidades, os livros, os compêndios, a filosofia é uma grande inimiga da teologia, por meio dos raciocínios e o grego, e você vai dando a volta, e aí tem as teologias sistemáticas que só dão volta, para ficar repetindo filosofia. Qual que era a teologia sistemática da Igreja Adventista? Um livro que é impresso até hoje. Se chama Estudos Bíblicos. Compre esse livro na casa publicadora. Estude. Fique bom nesse livro. É uma pergunta e um verso bíblico. Uma pergunta e um verso bíblico. É assim que se raciocina na Bíblia. É isso que vai te dar poder. Está escrito, é daquele jeito. Ninguém te derruba enquanto seus pés estiverem sobre um texto da Bíblia. Mas quando você precisa de falar muito grego, hebraico, dá volta para lá, dá volta para cá, aí a gente no final começa a fazer a Bíblia dizer algo que ela não está dizendo. Ignoramos aquilo que ela diz expressamente. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido. Quem nos ensinou isso? Jesus. A menos que seja uma parábola, a menos que seja uma figura, uma profecia, aí nós vamos entender os símbolos. Vamos dar exemplos? Aqui no livro Grande Conflito tem alguns exemplos. Em relação ao sistema popular de interpretar as Escrituras, ou de mal interpretá-las. Escreveu José Wolff: a maior parte da igreja cristã tem se separado do claro sentido das Escrituras, volvendo ao sistema fantasioso dos budistas. Estes creem que a futura felicidade dos homens consistirá em mover-se pelo ar. Admitem que, quando leem judeus, devem entender gentios. E quando leem Jerusalém, devem compreender igreja. Faça uma pausa aqui. Cuidado ao interpretar as profecias, para não fazer isso. Não. Se aqui é Israel, então agora vai ser igreja. Mas quem disse? Estava escrito Israel. Está escrito Israel ali. Cuidado em ficar mudando as palavras da Bíblia por um raciocínio. E aí você começa a classificar a graça. Existe a graça preveniente, a graça justificadora ou salvífica e a graça santificadora. Peraí, é diferente? Essas classificações são teológicas. Não aparecem na Bíblia. Cuidado com as classificações, estruturas e mais esquemas. E quiasmas. Tem gente que começa a ver quiasma. É igual achar chifre em cabeça de cachorro. Tá querendo achar um quiasma no Apocalipse. Cuidado com isso. Cuidado. Às vezes não tem. Às vezes você está procurando ali algo que não tem. Deixe a Bíblia do jeitinho que ela está ali escrita. Só procure entendê-la. Admitem que quando leem judeus, devem entender gentios. E quando leem Jerusalém, devem compreender igreja. E se fala da terra, significa céu. E pela vinda do Senhor, devem compreender o progresso das sociedades missionárias. E subir ao monte da casa do Senhor significa imponente reunião religiosa dos metodistas. Diário do reverendo José Wolff, transcrito por Ellen White, porque ela aprova a observação que ele fez em seu diário. Meu querido amigo, chegamos ao final deste estudo. É um estudo um pouco longo, mas eu fiz aqui uma progressão dos eventos que levaram à grande apostasia. E eu também aqui expliquei como isso aconteceu. Pelo afastamento das verdades da palavra de Deus e pela inclusão da filosofia. Cuidado com a filosofia, cuidado. Estude a Bíblia, compre o livro Estudos Bíblicos, memorize a Bíblia, memorize as passagens que fundamentam as verdades distintivas da nossa fé. Tome isso como desafio. Como eu provo o sábado na Bíblia? Como eu provo o santuário na Bíblia? Como eu provo a não imortalidade da alma? Saiba responder isso, que isso seja o desafio de sua vida. Prenda-se a esta palavra como se a sua vida dependesse disso. E, de fato, depende. Este livro é a revelação do nosso grande amigo, Jesus Cristo. Em breve ele virá para retribuir aqueles que gastaram tempo estudando isso daqui. Eu vejo vocês no próximo estudo. Que Deus os abençoe.